um dos fatores principais que me fez decidir em trabalhar com a Traction foi a preocupação deles, como era o nosso real problema, e a vontade da Traction em tratar esse problema. Porque se aqueles equipamentos tivessem quebrado e eu tivesse interrompido o processo produtivo, a gente teria perdido, né, cerca de 8 milhões, quase 9 milhões de litros aqui de invase. Isso representa um mês de produção. Muito se fala sobre downtime, tempo de máquina parada, de quebras e corretivas. Mas isso é só o reflexo de algo maior, a constante busca por fabricar e entregar seus produtos aos seus clientes. O tempo é valioso, a qualidade inegociável e os prazos cada vez mais curtos. Este é o DNA da eficiência no chão de fábrica. O equilíbrio de disponibilidade, performance e qualidade. Isso é OEE. Na busca pela excelência operacional, a eficiência não é só um número. É uma ferramenta de decisões, uma disputa vencida a cada ciclo. É a sincronia fina entre máquinas e humanos. Para vencer nesse jogo, é preciso entender que não é só uma corrida. É uma maratona. Exige melhoria contínua, guiada por inteligência de dados e monitoramento em tempo real. Conheça agora o Traction OEE. Boa noite, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael e eu sou o diretor na Traction nos Estados Unidos. Eu faço parte dessa empresa desde que a gente foi para fora do Brasil. E trabalhando ao lado do Igor em Atlanta, construímos o nosso mais novo produto, que eu tenho o maior prazer de apresentar a vocês hoje, o Traction OE. Esse é um produto que nos leva a dar um próximo passo, para além da manutenção e da confiabilidade, e para o mundo da produção, da contagem das peças, do ritmo das linhas. E com isso, toda a tecnologia que vocês já conhecem, da Traction, dos sensores e dos nossos softwares, agora a gente traz para o mundo da produção. Em 5 anos de chão de fábrica que nós tivemos, a gente aprendeu várias lições. Mas, sem dúvida, uma das mais importantes e uma das dores maiores que a gente encontrou é uma que vocês vivem todos os dias. Deixa eu pedir luz na plateia, por favor. Quem de vocês trabalha na manufatura discreta? Levante a mão, por favor. Automotiva, metal mecânica, alimentos, bebidas. Então vocês com certeza conhecem essa dor. E eu estou falando disso aqui. Quem é o culpado quando a máquina para? Pode baixar a luz, obrigado. Quem é o culpado quando o ritmo de produção não atinge o que deveria? Faltou lubrificação na máquina ou faltou matéria-prima? E é por isso que esse tipo de cena aqui é algo que a gente vê muito comum nas plantas. Quando a produção está indo bem e o ritmo está ótimo, todos somos amigos. Mas na hora que as coisas começam a ficar abaixo do esperado, aí começa isso aqui. Um aponta para o outro, foi a produção, foi a manutenção. E no final das contas, quem mais é impactado por isso, mais até do que a gente, do que vocês, são os clientes de vocês, que recebem as peças atrasadas ou abaixo da qualidade, porventura. E esse é um problema que não é só do Brasil. A gente, olhando para os lançamentos automotivos na América do Norte nos últimos anos, o número é razoavelmente estável, mas o que vem aumentando cada vez mais são os atrasos. E os atrasos são por uma causa principal, atraso de produção. Isso aqui, a barra laranja, é exatamente o momento em que o supplier deixa de conseguir entregar a peça e quem sofre a consequência é a montadora.
a tendência é que isso aumente cada vez mais. E isso me lembra de uma reunião que eu tive há uns 6 meses atrás, em que estava numa planta nos Estados Unidos e o VP de operações perguntou à equipe toda: qual o trabalho de vocês aqui nessa fábrica? E aí cada um foi respondendo. Manutenção, operação, facilities, olha, eu faço isso, eu cuido da máquina, eu faço aquilo. E aí ele corrigiu todo mundo no final e falou: na verdade o trabalho de vocês é um só, entregar produto para o cliente final. O resto é consequência disso. No final das contas, a sua fábrica é o seu maior produto. E é por isso que na indústria automotiva é onde nasce o OEE. Exatamente como uma forma de garantir que os fornecedores mantivessem um mínimo de disponibilidade, performance, qualidade. Disponibilidade no tempo hábil que a máquina tem para produzir, performance em ritmo de produção e tempo ocioso, e qualidade, considerando as peças aprovadas nos processos de inspeção. Então, se a gente pensa que todos nós aqui nessa sala temos um único objetivo, OEE de 100%. Mas a gente sabe que a realidade é muito longe disso. O padrão global de excelência está mais perto de 85%, porque mais do que isso é praticamente impossível. A média de manufatura discreta está ao redor de 60%. E muitos dos nossos clientes começam em 40%. E por que um número tão baixo? Tem vários motivos. O primeiro deles é que convivem nas fábricas 2 mundos. O das máquinas modernas, de CLPs e sinais digitais, e das máquinas dos anos 60. Algumas ainda movidas a carvão. As ferramentas digitais que existem para resolver esse problema estão muito longe de resolver esse problema. O MES, por exemplo, tem um tempo de implementação médio de 4 anos e uma taxa de sucesso de 45%. E aí, quando as máquinas são diversas, a conectividade é difícil e as ferramentas digitais não atendem, o que sobra? Sobra isso aqui. O famoso quadro branco da produção. Tenho certeza que vocês conhecem esse quadro, mas vale a pena relembrar o que ele nos diz. Ele mostra para a gente uma série de informações. Número de peças produzidas, horário de entrada e saída dos operadores, peças aprovadas, ritmo de produção. Consigo ver ali que a gente produziu 110 peças ontem, ou talvez 170, é difícil de ler. E aí vocês podem se perguntar se isso é um fenômeno que a gente enxerga em uma ou outra planta apenas. Essa daqui, justamente, veio de uma foto de um dos nossos engenheiros de campo. E aí a gente pediu mais algumas fotos. Esse é um fenômeno que a gente vê no mundo inteiro. E aqui são só fotos que os nossos engenheiros de campo tiraram nas últimas semanas, visitando plantas. Então, a gente pode se perguntar, qual a solução? A gente automatiza tudo? Remove o ser humano do processo? E aí eu lembro de uma outra frase, um outro aprendizado que a gente tirou do nosso período ali construindo nos Estados Unidos, que nos foi dito, os sensores são muito bons para a extração de dados, mas eles não têm nenhum contexto da produção. Enquanto que os operadores e a linha de frente têm todo o contexto da operação, mas não necessariamente têm os dados mais confiáveis. Então a chave não é escolher entre um dos dois, mas sim criar uma solução que utilize o contexto valioso dos operadores da linha de frente, enriquecido pela inteligência de dados dos nossos sensores. E essa preocupação em envolver a linha de frente e trazer
o contexto da produção, é algo que não é só nossa. Aí um quote da Drew Abbey, da Ericsson. E foi nesse momento que a gente decidiu parar de ignorar esse problema e passar a resolver esse problema. E a gente construiu o Traction OEE para unificar tudo isso no mesmo lugar. Para monitorar todo tipo de máquina, novas e antigas, digitalizar o quadro branco da produção, conectar aos operadores e à linha de frente e unificar a relação da manutenção com a produção. Tudo isso para, no final das contas, entregar produtos da melhor qualidade, no prazo correto, para os clientes de vocês. E com tudo isso, a gente resolveu começar, como sempre, pelo sensoriamento, pelo hardware, e por isso eu tenho o prazer de apresentar a vocês o nosso mais novo sensor, o OEE Track. O objetivo desse sensor foi um só. Vamos fazer a coleta de dados de OEE se tornar o mais fácil possível, para que a gente consiga fazer isso para qualquer máquina. E o caminho que a gente encontrou foi duas formas de coleta de dados analógicas. A primeira delas é o clip-on, que se conecta à alimentação das máquinas de vocês para nos dar a informação de disponibilidade, tempo ocioso, downtime. E esse mesmo sensor também funciona com o clip-in, que esse se conecta a todo tipo de instrumentação que vocês têm. Então, por exemplo, uma linha contínua, como tem o exemplo aí na tela, photo-eyes, contadores de peças, contadores magnéticos, também funciona com atuadores, qualquer tipo de pulso que indique contagem de peças. E utilizando essas duas informações, munidos desses dois dados, a gente construiu o nosso algoritmo mais novo, o Current Profiling. E essa tecnologia nos permite, olhando para esses dados e para mais métricas da máquina, definir e dizer com bastante acurácia qual que é o status operacional dessa máquina em cada momento. Parada, ociosa, em velocidade reduzida, em setup. E foi dessa forma que a gente conseguiu construir uma tecnologia que permite se conectar a todos os tipos de máquinas. CNCs, extrusoras, máquinas de linha discreta. Basicamente, se tem uma máquina e um operador na frente dela, a gente consegue conectar. Esse também é o nosso primeiro sensor com bateria substituível. E ele pode funcionar simultaneamente com o 24 volts contínuo. E com isso, permite uma frequência ainda maior de aquisição de dados. E a boa notícia para vocês, que são nossos clientes, é que esse sensor se conecta ao mesmíssimo receiver que você já tem. Agora, com esse dado que a gente obteve, vamos dar uma olhada para a nossa mais nova plataforma, a plataforma do Traction OEE. Essa é uma plataforma que foi construída para manter o nosso mantra de um design muito simples, uma linguagem fácil, mas ao mesmo tempo muito poder de computação e de inteligência de dados por trás. Vamos começar pela tela de overview, ou visão geral. E aqui a gente já dá uma visão do todo da planta, do chão de fábrica, as estações produtivas ou linhas. E clicando em cada uma das linhas, ou passando por elas, você vê o número de peças produzidas, a meta de produção. A gente tem um preview dos nossos eventos de linha. Também conseguimos ver
se tem qualquer inspeção de qualidade pendente. E interessante, eu também consigo ver quais são os operadores que estão trabalhando em cada uma dessas estações a cada momento. Agora, vamos clicar em uma delas e ver o que a gente consegue mostrar. E aqui é o detalhe da produção, toda a sua produção, daquela estação, em uma tela só. Aqui é onde a gente tem realmente a parte central do produto, em que temos a informação da produção em tempo real, contagem de peças, a meta de produção, o SKU que está sendo feito e os anteriores, o OI em tempo real, que nesse caso podia melhorar um pouco, e o ritmo de produção das peças ao longo do tempo. Consigo também visualizar isso para diferentes turnos, vendo dados do passado ou do tempo atual. E se eu olhar na parte de baixo da tela, é onde a gente encontra os nossos eventos de linha, que basicamente são o histórico dessa máquina. Se ela está operando, se ela está em uptime, se está em velocidade reduzida, ou em tempo ocioso. Agora, uma parte muito interessante é que eu consigo interagir com esses eventos. Então, se eu clico nesse tempo ocioso, por exemplo, eu consigo ver os meus códigos de parada, escolher aqui uma parada de setup, e a partir daí, isso popula automaticamente e atualiza os meus cálculos de OI. Mas fomos além disso, e também, através de inteligência artificial, conseguimos já automaticamente sugerir a causa mais provável, que nesse caso é de manutenção corretiva. E, portanto, com um clique você consegue, ou dois, você consegue já marcar a causa raiz dessa parada. E claro que esse dado todo depois pode ser analisado para que você entenda exatamente as principais causas e por que a máquina está ociosa, por que ela não está produzindo, da onde que vem a raiz de tudo isso. A terceira componente do OI, qualidade, ela é realizada através das nossas inspeções. Então, basicamente, abrindo uma inspeção de qualidade, você consegue incluir a informação do scrap, que também pode ser obtida de forma automática com esse mesmo sensor, indicar a razão desse rejeito e preencher quaisquer outros campos de inspeção. Mensuração de dimensões, tolerâncias, checagens visuais, checklists e até inserir uma assinatura. E a partir desse momento, o dado do rejeito já entra automaticamente no cálculo do OI, que vocês viram nas outras páginas. E por último, para mostrar hoje, a gente tem os nossos dashboards, que aí realmente é onde vocês conseguem construir a visão da produção da forma que vocês quiserem. Então, basicamente, um BI, só que usando os dados da Traction. Então, os nossos sensores populando as informações, e aqui a gente comparando a produção entre 2 turnos, vendo a produção na semana. Você pode inserir gráficos, arrastar, mudar como quiser. Isso é só um pequeno preview do que esse produto é. Tem muito mais pela frente. E conforme a gente aprende, entende e traz esse produto para o mercado, vamos entrar em cada vez mais áreas da produção. Então, olhando para a gamificação dos operadores e como trazer notícias boas também no dia a dia, quem performa melhor. Também entrando na área de comunicação dentro da planta, para tornar ainda mais fácil esse ambiente com Factory Chat. E alguns outros que ainda estão em desenvolvimento e, por enquanto, são segredo. Com tudo isso, o mais importante que a gente gostaria de trazer é que a Traction, com isso, se torna o seu parceiro em uma jornada para a excelência operacional e a melhoria contínua. Seja você alguém que está começando nessa jornada e precisa dos primeiros passos de um produto, ou já estabelecido com uma rotina de melhoria contínua, esse é o produto que conecta a Traction a vocês com esse único objetivo.
E para terminar, a melhor notícia de todas é que ele está disponível a partir de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael, pelas apresentações. Bom, só notícia boa hoje, hein, pessoal? Espero que estejam aproveitando ao máximo todo o conteúdo e tudo que está disponibilizado para vocês. Bom, daqui a pouco a gente vai ter uma palestra aqui no Ultra sobre como reduzir riscos econômicos para operações com Luiz Fernando Ramos, da BASF. Lá no Palco Max, teremos um estudo de caso no setor de papel e celulose com o diretor de operações industriais da Suzano. E no Palco Pro, teremos uma conversa com os autores do livro Manutenção Assistida, Igor Marinelli e Fauzi Mendonça. Claro que todos já têm o seu livro autografado aqui, não é? Com certeza. Bom, pessoal, a gente tem agora aquele intervalo de transição, aproveitem, daqui a pouco a gente volta aqui no Palco Ultra. Obrigado a todos.